sou Denise Lucena, coordenadora do IBET Fortaleza, e é uma grande honra fazer parte dessa equipe IBET Brasil. Estou aqui para dar uma ótima notícia para vocês. Agora, no dia 11 de julho, vocês vão terminar o módulo Controle da Incidência Tributária, com uma das aulas mais importantes do IBET, a aula sobre contribuições. E para essa aula, nada melhor do que um dos dois melhores professores do IBET, professor Aldo de Paula e professor Solon Sen. Ambos escrevem sobre o assunto, têm livros, artigos sobre esse tema tão difícil, tão polêmico, que representam as contribuições no Brasil. O professor Paulo, no livro dele, ele estabelece lá, lembrando aqui os detalhes das contribuições, que as previstas na Constituição, no artigo 149, elas se dividem em contribuições sociais, corporativas e interventivas. Mas esse tema é difícil, e difícil não no sentido de desanimá-los, ao contrário, de animá-los, de dar vontade de estudar mais, porque no caso do estudo das contribuições é uma teoria que foge à regra de tudo que aprendemos até então do direito tributário. Eu costumo brincar com meus alunos e falo, tudo aquilo que a gente não consegue explicar, vamos chamar sui generis, pois então as contribuições têm esse estudo peculiar sui generis. A importância desse estudo ser agora no módulo, já no seminário número 7, é que vocês já têm uma maturidade para poder fazer uma análise crítica dessa espécie tributária. E aqui nós vamos precisar muito do raciocínio crítico, dessa análise apurada, porque nós vamos sair daquela regra geral do que é o modelo que conhecemos dos tributos até então. Essas contribuições, especificamente aqui no Brasil, elas têm um histórico muito conturbado. Ano após ano, elas aumentam. Só para vocês terem ideia, na minha função de procuradora da Fazenda Nacional, eu talvez defenda mais de 80% das causas que pairam no meu gabinete referem-se às contribuições. Elas são polêmicas desde a sua origem até a destinação do seu recurso. Então nós vamos pegar lá, além do 149, ainda uma nova contribuição que veio por emenda constitucional em 2003, que é a contribuição de iluminação pública, que já substitui uma taxa que por si só era inconstitucional do começo ao fim, e o Constituinte agora força essa contribuição que nós vamos estudar e verão lá. Eu também já acho que é inconstitucional. Para falar a verdade, sobra pouca constitucionalidade dessas contribuições. Bom, mas passando pelas contribuições, só fazendo aqui um pequeno brief do que espera por vocês, nas contribuições sociais nós temos que ficar atento ali que elas vão se subdividir. A doutrina tem adotado essa subdivisão, a jurisprudência por vezes também, que as contribuições sociais, elas são as genéricas, que se aplicam, por exemplo, à educação, à habitação, e as contribuições voltadas para a Seguridade Social. E lá nós vamos ter os famosos PIS, COFINS e tantas contribuições que integram a Previdência. Aí temos em seguida as contribuições interventivas, que são aquelas contribuições de intervenção no domínio econômico, as famosas CID combustível, CID royalties, todas essas análises que nós vamos ver daqui para frente, e as contribuições corporativas vinculadas a categorias sociais ou econômicas. Vejam, dentro do conceito contribuição, que já é uma teoria específica, detalhada, ainda tem as suas subdivisões. O estudo das contribuições nesse seminário, eu sempre recomendo ler atentamente. O seminário foi feito de uma forma muito rica. Vocês vão observar, além das perguntas, tem uma série de jurisprudências mostrando muito bem as peculiaridades das contribuições, inclusive os graves problemas. Então, é muito importante que, primeiro, deem uma lida na doutrina com muita atenção. Leia, releia, porque só vai ser despertado o senso crítico com essa análise profunda. Entendida a doutrina, inclusive a polêmica, não é pacífica a doutrina sobre contribuições. Temos que ler aquela doutrina com muita atenção e aí sim partir para os casos concretos. Então, o detalhe desse seminário, a importância dele é esse cuidado rigoroso com o estudo prévio, para que vocês possam ter
um excelente debate na hora de discutir as questões de plenário, na hora de escutar esses dois professores brilhantes que vocês vão ter debatendo durante um bom tempo as peculiaridades das contribuições no Brasil. Hoje, a importância delas ainda se torna maior pelo grande peso que elas têm na arrecadação. As contribuições sozinhas, somando as contribuições mais importantes, CID, combustível, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, salário e educação, somando essas, a arrecadação é maior do que a soma do imposto de renda. Então, o peso no Tesouro Nacional é imenso. O peso também do encargo na empresa é muito grande. Então, essas contribuições realmente precisam ser estudadas com muita atenção. Elas envolvem valores econômicos altíssimos. Diga-se a propósito dessa discussão que ainda hoje está esperando, aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Só essa, quando for resolvida, a Procuradoria entrou com embargos de declaração e até agora não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o valor que envolve essas contribuições é de grande monta. Então é preciso ter esse cuidado, esse estudo, e o que eu recomendo, fora que vocês aproveitem bastante essa aula, é o rigor nesse estudo prévio. Em todos os seminários do IBET, nós já sabemos que isso faz parte do nosso aprendizado. Nós aprendemos aqui no IBET que não existe caminho fácil, não é isso? A gente precisa estudar antes, precisa ter um senso crítico, criar esse senso crítico e entrar na análise dos casos práticos. Mas especificamente sobre contribuições, que é muito específico e porque foge à regra da normalidade, do que temos, da boa teoria do tributo, eu até lembro aqui, o professor Ricardo Lobo Torres costumava dizer que as contribuições eram uma anomalia no direito tributário. Isso lá no início, quando elas começaram. E depois vem 88, que solidifica esse posicionamento e inclui as contribuições definitivamente no sistema tributário nacional. Então, hoje nós já acatamos as contribuições como espécie tributária, mas essas nuances, essas dificuldades na sua instituição, elas permanecem. Então, só uma forma de desvendar essa espécie tributária tão importante: ler atentamente. Primeiro, a doutrina. O seminário está estabelecido com textos muito ricos. Pega primeiro, como eu sempre falo, começa pelo curso do professor Paulo, que lá ele trata da doutrina com uma fluidez, com um raciocínio claro, que já vai dar a ideia geral. Depois peguem os textos específicos, estão lá artigos importantes, trabalhando inclusive individualmente contribuições próprias, como a CID Royalties, como peculiaridades da não cumulatividade, essa questão do PIS/COFINS cumulativo, não cumulativo, a diferença da incidência da contribuição PIS/COFINS em relação às empresas com lucro real, lucro presumido. Todos esses detalhes estão exatamente na seleção da jurisprudência que está nesse seminário. Então, é preciso ter aquele cuidado. Leia a doutrina, leiam, até sugiro, fiquem à vontade, mas eu sugiro, eu gosto sempre de ler a sequência do que está ali. A norma geral, até a regra geral, a doutrina específica, os artigos em cada caso e aí a jurisprudência. Tenho certeza que com isso vocês estarão preparados para ter um debate muito importante. Vocês têm a semana inteira para trabalhar nessa leitura, preparar esse seminário com muito zelo. É agora que entra mesmo tudo aquilo que vocês aprenderam e esse espírito crítico de entender, de olhar para essa espécie tributária tão diferente. E ainda vai dar também uma nova visão em relação a essa necessária junção do direito tributário com o direito financeiro. Na aula de contribuições, é a aula mais importante que a gente percebe a vinculação do direito financeiro ao direito tributário e a impossibilidade de separar isso. Nessa aula de contribuições, a gente começa a trabalhar também com o conceito da destinação, que é muito importante para entender as contribuições, a destinação das receitas. E esse conceito é um conceito de direito financeiro. Então, as contribuições possibilitam essa reflexão, essa necessidade de entender o direito tributário com base nos princípios do direito financeiro. Então, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse módulo, esse último seminário
do módulo Controle da Incidência Tributária e desde logo desejo uma aula muito satisfatória, desejo bons estudos, aconselho muita dedicação. Depois vocês vão ver, se conseguirem ler tudo, leiam a jurisprudência antes do sábado e vocês vão usufruir essa espécie tributária, esse conhecimento que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Desejo uma excelente aula, sucesso ao professor Aldo, ao professor Solon Sen, com certeza sempre foram brilhantes e serão ainda mais agora nesse momento dessas aulas remotas que têm acrescido tanto e nos ensinado a capacidade de superar todos os problemas. Isso é um exemplo de resiliência que o IBET mais uma vez se supera. Uma ótima aula e um bom sábado para todos.